Não há nenhum outro nome pelo qual devemos clamar, pois a Bíblia nos ensina a Jesus somente invocar. É o único mediador, padroeiro e intercessor. Foi ele quem Deus enviou para salvar o pecador. Ele é o caminho e a verdade, a vida e a ressurreição. É a luz deste mundo para quem está na escuridão. Ele é o caminho e a verdade, é a vida e a ressurreição. É a luz deste mundo para quem está na escuridão. És tu, ó Senhor, o santo protetor, pois somente tu liberta e protege o pecador. És tu, ó Senhor Jesus, o santo protetor, pois somente tu liberta, porque és o Salvador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai glórias a Deus e graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é por Ele, para Ele e sem Ele. Nada do que a gente hoje temos, nada do que hoje existe, nada do que hoje está criado, seria. Sem Ele, nada do que existe existiria. Sem Ele, não tínhamos nenhuma esperança. Sem Ele, não existiríamos. Sem Ele, não teríamos promessa, não teríamos a graça, não teríamos a porta, não teríamos o caminho, não teríamos a absorção de Deus o Pai. Sem Ele, estávamos perdidos, sem salvação. Mas com Ele e por Ele, estamos salvos, seguros e guardados para a promessa da vida eterna lá nos céus, em abundância, de gozo, de paz, de felicidade, em eternidade, de alegria, onde não haverá nem dor, nem morte, nem sofrimento, onde haverá gozo, paz, alegria, de eternidade em eternidade. Lá na eternidade, na vida futura, que Cristo nos garante, esta é a promessa, aonde devemos se alegrar, é que lá não vamos precisar de nada que hoje aqui precisamos. Não vamos ter falta, necessidade, doença, enfermidade, envelhecimento. Lá vamos viver uma vida constante, abundante, firme, eterna, gloriosa, de eternidade em eternidade, com o Senhor lá nos céus. Você já parou para imaginar o que está preparado e reservado para você? Você consegue se alegrar nas coisas do alto? Você já parou para pensar o que é a vida em abundância que nós vamos ter quando deste mundo sair? Você já parou para pensar e se alegrar naquilo que Jesus já conquistou e garantiu, aleluias, para todo aquele que nele crê, está firme na esperança? Você já parou para se regozijar, se alegrar nas coisas do alto, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem? É o que tem preparado para nós lá nos céus, quando deste mundo aqui partimos, para irmos à eternidade na vida de gozo, de paz, em abundância. Você já parou para pensar nisso? Você consegue se alegrar nisso e dar glória a Deus, aleluias, aleluias, dar glórias a Deus por Jesus Cristo, porque por Ele temos essa esperança, aleluias. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Oh glória! É o que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Paulo vai se alegrar em Deus, por meio de Jesus Cristo, pelaquilo que Ele já nos concedeu. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Ele não vai. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais.
Aonde? Aqui na terra não. Nos lugares celestiais, em Cristo, por Cristo, somos herdeiros dessa promessa, dessa herança, dessa bênção. Em Cristo, irmão, se alegre no que Cristo operou na cruz do Calvário, pelo qual Ele nos concedeu, nos garantiu esta tão grande vitória, como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, 1 Coríntios. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, que nos deu, Ele não vai dar, Ele já nos deu a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você já parou para agradecer a Deus pela vitória, pelas bênçãos que Ele já nos concedeu em Cristo? Você consegue contemplar, meu irmão? Você consegue contemplar, minha irmã? Você consegue se alegrar? Você consegue ver o que foi feito por nós através de Cristo na sua morte? Você consegue contemplar o que Cristo já nos conquistou, já nos garantiu, o que nós já recebemos por meio da morte de Cristo? Você pode contemplar isso, meu irmão, aleluias. Você precisa ter a sua mente iluminada, esclarecida pela verdade do Evangelho, para você contemplar aquilo que Cristo já nos garantiu na cruz do Calvário. E não viver uma vida ansiosa buscando isso, aquilo e aquilo outro. E não viver uma vida levada por vento de doutrina, fazendo isso, aquilo e aquilo outro para alcançar vitória, bênção, prosperidade, isso e aquilo outro. Não. Em Cristo nós temos só que viver a nossa vida de gratidão a Deus, guardando e submetendo a palavra dele, andando na palavra dele, não fazendo mais nada para alcançar nada. Em Cristo já alcançamos todas as dádivas de Deus. Em Cristo já temos todas as bênçãos de Deus, aleluias. Em Cristo já temos a vitória e somos mais do que vencedores. Em Cristo eu não preciso temer o meu amanhã. Eu não preciso temer a morte. Eu não preciso temer as circunstâncias desta vida. Em Cristo, minha alma descansa, está em paz, porque eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo. Posso descansar na sombra do Onipotente. Você que está em Cristo, tem que ter a nossa alma em paz, segura, firme, convicta, descansando, aleluias. Aleluias, glória a Deus. Descansando, aleluia, na segurança do sacrifício de Cristo, o que Ele operou por nós e para nós, para nos tirar esses temores, para nos libertar das cadeias, para nos tirar da sentença, para nos livrar do juízo, para nos livrar da eternidade sem Deus, para nos tirar da maldição, aleluias. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, já nos garantiu tudo isso, para nos levar a Deus, para que o caminho esteja aberto, a porta colocada, para que a gente tenha acesso ao Pai. O que Cristo operou por nós na cruz do Calvário, é para que eu possa ser bem-aventurado, é para que cada um de nós que estamos em Cristo estejamos seguros e guardados para a promessa. E por que tanta gente está correndo atrás disso, daquilo e daquilo outro, buscando Deus ali, aqui e acolá, fazendo o trabalho disso, o trabalho daquilo, sacrifício, ritual, campanha, pacto, voto, penitência para alcançar isso e aquilo outro? Essas pessoas precisam conhecer a verdade, precisam ser iluminadas pelo Evangelho, precisam crer em Cristo e precisam se converter a Ele para estarem seguras, para que não sejam levadas por nenhum vento de doutrina, pelo engano dos homens fraudulentos, para que não venha apostatar e perder o caminho da graça por meio de doutrina de demônios, para que não venha ser influenciada, formada dentro de instrução de homens que prega a heresia de perdição. Aleluias! Esse povo tem que estar na luz para poder andar com a claridade, entendendo, conhecendo, sendo esclarecido da vida, da direção para com Deus, para que não esteja nas trevas, desviado, morto, pensando que estão vivos. A luz é Jesus.
O caminho que leva à vida é Jesus. É a palavra de Cristo. É sendo conduzido, guiado, seguindo a Cristo, a Cristo, a Cristo Jesus, o nosso Salvador. O que veio enviado do Pai para o mundo. O sacrifício de Deus pela humanidade. O meio que Deus oferece ao homem para alcançar a tão grande salvação. A manifestação do amor de Deus. A misericórdia de Deus estendida em favor do homem, para que o homem não receba o que merece. A graça de Deus oferecida ao homem, para que o homem receba o que não merece. A paz, a comunhão com Deus para o homem, para que o homem, quando sair deste mundo, não parta para uma eternidade sem Deus, mas vá para a vida eterna com Deus. Tudo isso é através de Jesus, é através de Cristo, é através do Salvador da humanidade, é através do Filho de Deus, pois ele veio por esse objetivo. Ele é a expressão, o ato, a ação do amor de Deus para com toda a humanidade, sem acepção de pessoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso fala da exclusividade da natureza divina de Cristo igual ao Pai. O Filho de Deus igual ao Pai, com a mesma essência divina, é Jesus. Os anjos não têm a essência divina. Os homens não é divino. Divino é Deus. Jesus é Deus porque ele veio do Pai. Ele é o Filho unigênito, o único Filho de Deus que tem a mesma essência do Pai, que é divino igual ao Pai. Então o Pai enviou na forma humana como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável, para que através dele, através do sacrifício, através do que Jesus consumou por nós na cruz do Calvário, Deus o Pai conceda a todos, através de Cristo, o seu perdão, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua benignidade, a sua comunhão, a sua promessa. Através de Cristo, o homem recebe tudo isso que Deus oferece gratuitamente, com uma única condição: é crer, se converter e olhar para Jesus, o ato de amor de Deus. Senão, o homem continua preso, julgado, condenado, indo a juízo para sofrer a ira de Deus e não o amor de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Isso fala da ira, do juízo, da condenação eterna. Mas quem tem Jesus tem o dom gratuito de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Esta vida eterna não está em nenhum outro lugar. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, por onde o homem encontra a vida eterna com o Pai, por onde o homem chega a Deus para viver com Ele na eternidade em comunhão, em paz, numa vida de gozo, de glória, na presença de Deus, com Deus, através de Jesus. Jesus é o único que pode nos tirar da miséria que está a humanidade, dentro de uma condenação por causa do pecado, dentro da ira de Deus, inimiga de Deus. O homem está dentro de uma situação como filho da ira, alvo da ira de Deus. Dentro da sua vida, faça ao homem o que fizer, tenha o homem o que tiver, seja o homem o que for, sem Jesus todos continuam perdidos. Bom, ruim, preto, branco, rico, pobre, religioso, incrédulo, todos, se não tiver com a sua vida entregue, convertida a Cristo, continua dentro da maldição do pecado, que é a condenação. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. Não está em nenhum outro caminho, meio, mérito ou qualquer outra circunstância. Romanos 6:23 vai dizer isso. Jesus Cristo, Ele é aquele por onde nós temos o meio de alcançar a vida com Deus. Jesus vai dizer: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esta vida em abundância é uma vida eterna com Deus lá nos céus. Jesus, ele quando vem, diz:
quem crê em mim tem a vida eterna. Esta vida eterna refere-se à vida eterna com Deus nos céus, porque aquele que não crê em Jesus também vai viver na eternidade, vai ter uma eternidade, só que sem Deus, a eternidade de vergonha e desprezo eterno. Mas Jesus, ele convida o homem a ele, para que nós tenhamos a vida eterna, esta promessa de vida eterna, que Deus fez a todos, através de Jesus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E esta vida eterna está em Jesus Cristo, seu Filho, para todo aquele que nele crê. Esta vida eterna não está dentro de nenhuma obra, prática, religião, conceito, caminhos, devoção, virtude ou nenhum ato do homem. Esta vida eterna, Cristo é quem garante para nós, porque ele cumpriu aquilo que foi exigido pelo Pai, para que pelo Pai o homem fosse recebido, para que pelo Pai o homem tivesse o perdão do pecado perdoado, através da obra executada por Cristo na cruz do Calvário, quando Jesus vai dizer: Pai, está consumado, está feito, está realizado. A dívida que pesava contra esse povo diante de ti, que não tinha como esse povo pagar, que seria levado à punição, sofrer a consequência da dívida do pecado. Eu paguei, Pai, eu paguei a dívida desse povo, para que todo aquele que crê em mim tenha essa dívida cancelada e não receba a ira, a punição que é merecido para o homem, mas através de Jesus, pela obra operada por Deus, executada por Cristo na cruz do Calvário. João 19:30, Jesus vai dizer: Pai, está consumado. Esta é a palavra da realização da obra que foi realizada, feita, concluída por Jesus Cristo em nosso favor. Por que ainda você fica procurando fazer sacrifício, viver ritual, viver penitência, buscar a Deus dentro de instituição, dentro de orientação religiosa? Porque você entende que tem que ser merecedor de Deus, vivendo devoção, prática, obrigações, determinações de nenhum sistema religioso? Se Jesus cumpriu tudo que era necessário para chegar a Deus, se tudo está feito em Jesus, realizado em Jesus, e por Jesus a gente tem a justificação, a paz, a comunhão, por que é que você está sendo conduzido a viver todo esse ritual religioso, todo esse sacrifício religioso, toda essa devoção religiosa, como se fosse uma vida com Deus, se a palavra não ensina isso? Se a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por que você não crê na palavra, meu irmão? Por que você não crê na palavra, minha irmã? Você está pensando que pelo fato de você dizer eu creio em Jesus é meu Salvador, isso vai mudar a sua vida com Deus? Sem arrependimento não há reconciliação, não há remissão de pecado. Sem arrependimento, sem convenção, ninguém chega a Deus. Jesus morreu por todo, agora o homem tem que crer nessa obra dele, nessa morte dele, e tem que se converter a ele. Não é viver dentro do padrão religioso, dentro do caminho do entendimento corrupto, entenebrecido do homem, que leva o homem a apartar-se da vida com Deus, como diz a palavra de Deus, lá em Efésios 4, 17 e 18, que as pessoas estão com o seu entendimento entenebrecido, separados da vida de Deus, pela ignorância e a dureza do coração. Muitos estão separados da vida com Deus. Por quê, irmão Wellington? Por que estão separados? Não estão vivendo sua religiosidade? Não estão vivendo a vida de fé? Mas fora do entendimento da verdade, fora do caminho, fora da direção, fora do meio, fora da instrução, estão perdidos, cegos, sendo conduzidos numa fé cega, sem a luz de Deus para iluminar a direção da vida dele para com Deus. Nós temos que viver uma vida de fé com Deus aqui neste mundo, através da direção, da instrução da palavra, que é a luz de Deus, para iluminar o nosso entendimento, para não ser levado a desviar, a pegar caminhos errados, por não estar com o esclarecimento de Deus. Sem a luz de Deus, todos estão cegos, vagueando e tateando aí, até cair no buraco do abismo da eternidade sem volta, por não estar no caminho seguro, que é Jesus, que é a luz, que é o meio do caminho da vida. É Jesus Cristo.
Por que é, meu irmão? Por que é, minha irmã, que você vive preso com a sua mente voltada dentro daquilo que a religião te conduz? Olha para Cristo, irmã. Olha para Cristo, irmão. Aprenda de Cristo, irmã. Aprenda de Cristo, irmão. Seja prudente, vá buscar firmar sua vida, não dentro da direção, da formalidade, da devoção, da consagração, do escravizismo, da vida de devoção à instituição, cumprindo as obras, as ordenanças, os mandos, a tarefa, as obrigações. Vá viver sua vida de fé em Deus, vivendo na regra de fé e prática, pela palavra, irmão. Vá meditar na palavra, vá buscar conhecer a palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, para que a gente esteja verdadeiramente com o entendimento de Deus e andando seguro no caminho com Deus. Tem muita gente que pensa que está com Deus, que está indo a Deus, que é de Deus, que está na bênção de Deus, que está na vida com Deus, que estão adorando a Deus. Mas quando a gente vai examinar a palavra, vê a palavra dizendo que muitos estão adorando uma adoração vã, porque não estão com o entendimento de Deus, estão voltados nos preceitos dos homens dentro das religiões. Muitos estão com o nome de que vive estando morto, porque vida só tem quem está na palavra, andando por ela, não quem está dentro de nenhuma instituição religiosa. Tem muitos pensando que Deus está ali presente, operando naquela congregação, naquele recinto, naquele lugar, dentro daqueles ventos de doutrina, dentro daqueles movimentos. Só que não, Deus está do lado de fora, porque Deus está onde a palavra dele está sendo priorizada, aonde o povo está motivado a se congregar para buscar o conhecimento da palavra. Deus não está dentro de movimentos de emoção, de misticismo, de transe, de fanatismo. Deus não está dentro de nenhum movimento pagão, de nenhum ritual, de nenhum vento de doutrina. Deus está no meio da congregação, quando essa congregação está proposta a buscar a palavra, ser instruída, conhecer, se alimentar, se conduzir, se firmar na palavra. Não é dentro de nenhum ajuntamento em nome de Deus que Deus está presente. Muitos estão mortos, perdidos, desviados da fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós temos ainda tempo para se arrepender. Glória a Deus. Porque Deus ainda nos convida ao arrependimento. Glória a Deus, porque ainda nos convida a ouvir a sua palavra, para que vivamos. Muitos estão se apostatando, se desviando, perdidos, e já caíram da graça e não sabem. Mas que você pare, meu irmão, minha irmã. Ouve a palavra do Senhor. Não endureça os vossos corações. Foi o que Deus usou o profeta Ezequiel para advertir o povo de Israel, que estava como vale de ossos secos, estava dentro de uma situação espiritual em relação a Deus, miseráveis, mortos espiritualmente, pensando eles que estavam em vida com Deus. É preciso Deus advertir o profeta. Antes de enviar o profeta, Deus mostra a condição espiritual do povo, para que o profeta levasse a palavra dentro da necessidade que o povo tinha. É isso que Deus faz hoje. Eu só prego a palavra na necessidade que o povo precisa. Interessante aqui, o profeta vai e diz assim: ossos secos, falando com o povo de Israel, ouve a palavra do Senhor para que vivas. É o que esse povo hoje, nessa geração da igreja de Cristo, hoje precisa. Muitos que são povo de Deus, mas estão mortos, estão destruídos, estão perdidos, sem o entendimento de Deus, porque não dão ouvido à palavra de Deus, porque não são prudentes para analisar e nem buscar o conhecimento da palavra. E aí Deus vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O povo está preso dentro das suas buscas da vida terrena. O povo não está mais sendo advertido e instruído para ser prudente, se dedicar a uma vida de fé a Deus, pela vida futura que está guardada para nós lá no céu. O que o povo hoje está fazendo hoje, dentro das muitas igrejas lotando, é para buscar uma bênção, é para buscar uma vitória, é para ouvir uma palavra de Deus para o coração dela, para massagear o ego dela, dentro daquilo que ela quer ouvir. É para buscar de Deus, é para ver o poder, é para
para ver o milagre. O povo está se congregando, as multidões dentro das igrejas, não é para ser instruído, para ser doutrinado, para suportar a leve e momentânea tribulação, para perseverar, para ser prudente, para ter cuidado e zelo da doutrina, para ser dedicado à vida de fé ao Senhor, andando pela palavra dele. O povo não está sendo instruído para isso. O povo está congregado, aglomerando dentro das igrejas, recebendo doutrina de usos e costumes, recebendo sermões morais dos homens, sermões autoritários, sermões com pretexto de humildade, de santidade, disso e daquilo outro. O povo está dentro das igrejas sendo aglomerado, sendo formado a viver uma vida de devoção, de prática, não à palavra, não a Cristo Senhor, mas aos trabalhos e às devoções das obrigações religiosas. É isso que está acontecendo hoje. É isso que esse povo precisa ser advertido. Como vão ouvir a verdade se não há quem pregue? Se dentro desses meios todos estão corrompidos, se a palavra de Deus não tem mais voz dentro dessa multidão, no meio dessas congregações, como vão ouvir a verdade se não há quem pregue? Se dentro dessas congregações o povo já perdeu o compromisso com Deus. Os pregadores pregam para agradar o povo, não para agradar a Deus. Os muitos pastores estão pastoreando, ensinando o povo por causa de ganho, não pela obra, não pelas almas, para edificação do corpo e igreja de Cristo. Se a maioria dos pastores estão preocupados com a edificação, com o crescimento de seus ministérios, como o povo vai ouvir a verdade dentro desses locais se os homens já não têm mais o compromisso com o Evangelho de Cristo? Se não tem mais o Evangelho sendo pregado dentro dessas muitas igrejas? Como vão ouvir a verdade para se salvarem, para despertarem, se não há quem pregue? Se a maioria dos obreiros, pregadores, não protesta porque estão submissos à liderança do sistema religioso, não tem mais nenhum compromisso com o reino de Deus, estão devotando e compromissando sua vida, jurando fidelidade, não é a Cristo, a sua doutrina, o Evangelho. Estão jurando fidelidade às instituições, às igrejas, os líderes, a quem eles se submetem, não questionam, não criticam e nem protestam. Como que o povo vai ouvir a verdade dentro desses locais, dentro desses aglomerados, dentro dessas congregações, se não tem quem pregue a verdade? Mas o Senhor envia profeta que está fora para advertir esse povo aí dentro. Desperta tu que dormes, escapa pela tua vida, cuida de ti da doutrina, sê zeloso, analisa, examina se permanece na fé, ou se já não fostes reprovados. Pare, meu irmão, e pense. O tempo está cumprido. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Quem for santo, santifique-se mais. A santificação não é a vida de igreja, é a vida na palavra. Cada dia mais eu me colocando mais na palavra, com o meu entendimento mais preso à palavra, com a minha vida mais dirigida na palavra, com a prudência de analisar mais a palavra. Isso é a santificação que Deus pede do seu povo, da sua igreja, corpo de Cristo. É que estejamos firmados com a nossa vida alicerçada na rocha. A rocha não é uma instituição religiosa. A rocha não é um grupo religioso. A rocha não é obrigação dada pelos homens. A rocha é Jesus, a palavra dele. Aonde você está fundamentando a tua vida de fé em Deus? É pela doutrina de Cristo ou pela vida de formalidade, de obrigações, de devoções e de cumprimentos de obra de igreja? Aonde está fundada a tua casa? Na areia ou na rocha? Se você é um homem prudente, você está fundando a tua casa na rocha, que é Cristo, a sua palavra. Você está tendo cuidado e zeloso da doutrina de Cristo para nela estar e não se perder, porque é isso que a Bíblia diz: cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Você sabe o que é que Paulo está orientando a Timóteo aí?
Você sabe o que é que essa palavra nos adverte? Você sabe qual é o ensinamento que essa palavra nos traz? Quando Paulo vai dizer a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, quando Paulo diz, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. O que é que Paulo está advertindo a Timóteo? Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado. Tenha o cuidado de andar com a sua vida dentro da doutrina de Cristo, na direção de Cristo. É isso que você deve ter o cuidado de andar e pregar, para que os que te ouvem sejam salvos. Tu pregando a palavra. Porque se tu estiver pregando outra coisa, tu não estiver fiel à doutrina de Cristo, nem tu se salva e nem quem está te ouvindo. Aqueles que estão sendo instruídos por ti. Vai se perder, tu e eles. Porque salvação é para quem crê em Jesus e anda no caminho da salvação, que é a doutrina de Cristo, por onde estaremos caminhando para o fim da nossa fé, alcançando a salvação da nossa alma. Como disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. A nossa fé em Deus é andar por Cristo, pela doutrina de Cristo. Foi o que Jesus disse. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é a palavra de Cristo que tem que estar norteando a nossa vida, a quem nós devemos jurar fidelidade, a quem nós devemos submeter, a quem nós devemos seguir. É a doutrina de Cristo, não é a doutrina de igreja, de nenhum homem, de nenhum teólogo, de nenhum outro meio religioso. É a doutrina de Cristo, é a palavra de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, da qual nós somos membro deste corpo, igreja de Cristo. E nós temos que andar guiado, dirigido, instruído, orientado, conduzido, doutrinado, formado, corrigido, repreendido, edificado, exortado, com a doutrina de Cristo. Não é com sermão de blá 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 de homens, não é com coisa fiada, com ideia, com interpretação, com fábula que se pregam aí para o povo dentro de igreja. É com a doutrina de Cristo, a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crer. Salvação é um fato, é uma realidade, mas só é na vida daqueles que crê. Crer é se converter e se manter fiel até o fim a Jesus para ser salvo. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Mateus 24, 13 ou é o 12. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu irmão, se alegre com as coisas do alto. Olhai para as coisas que são de cima. Não fica preso e ansioso buscando teus desejos de satisfações desta vida aqui. Jesus disse que o Pai que mantém todas as coisas, alimenta e mantém as aves do céu. Ele disse aos seus discípulos, para que os seus discípulos priorizassem a sua vida dentro da direção de Cristo. Não dentro da preocupação das coisas deste mundo. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas o quê? As coisas do dia a dia, o necessário, o comer, o vestir, o beber. Eu devo me preocupar em buscar primeiro a minha vida com Deus. A minha vida na direção de Deus, porque eu fazendo isso, aí sim, eu sou prudente. Eu estou buscando o mais importante da vida do que eu me preocupar com as coisas, priorizar com as coisas terrenas, a ponto de desprezar as coisas do alto, a direção de Deus para a minha vida, para me dedicar às coisas deste mundo que é fútil, que é efêmero, que vai passar. A tristeza nesse mundo passa, a alegria também. A riqueza nesse mundo passa, a pobreza também. A doença nesse mundo passa, a saúde também. Tudo aqui é terminável, tudo aqui é temporal, mas há uma eternidade nos aguardando.
Preocupe-se com isso. O mais importante da vida do homem é buscar reconciliar-se com Deus e estar andando enquanto aqui tiver na vida, dentro da direção de Deus, no caminho que é Cristo, pela porta que nos dá acesso a Deus, que é Cristo, alimentando a nossa vida com Deus, que é por Cristo, que Ele é o pão, que Ele é a água, que alimenta e sacia a nossa sede e fome do corpo. Não só do corpo. Aliás, da alma, né? A nossa sede e fome do corpo, a gente sacia ela com a água física, com a comida física. Agora, o alimento para a alma é Jesus, a palavra dele. Ele sacia a nossa sede e fome espiritual, de paz, de segurança, de comunhão, de esperança, de certeza de quando deste mundo sair, partir para um descanso, um lugar glorioso, um lugar de paz, um lugar de felicidade, o bom lugar lá no céu. Esse lugar existe, mas para lá só vai aquele que se converter a Cristo, para que pelo sangue de Jesus seja purificado, remido todo o seu pecado, para que por meio de Cristo seja reconciliado com Deus, para que a partir daí seja livre do juízo e não parta para o tormento eterno, mas que, crendo em Jesus, quando chegar a hora da morte, a nossa alma parta para o descanso eterno, lá nos céus. Esse lugar existe, mas para lá só vai todos aqueles que creram em Jesus. Quem não creu, só há um outro destino a seguir: a morte eterna, a condenação eterna, a eternidade de dor, de sofrimento, de vergonha e desprezo eterno. Porque a palavra de Deus vai dizer, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, que para o céu, para o descanso lá no céu, só vai todo aquele que desde agora morre em Jesus. Porque os que morrem sem Cristo seguem para a condenação, seguem para o juízo. Hebreus 9, 27. Depois da morte segue o juízo. Mas a palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos 8, 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para os que creram em Jesus. É para isso que precisamos crer em Jesus. Essa é a nossa maior necessidade de crer em Jesus, para ser livre da condenação. E o próprio Jesus disse isso. Por que é que nós temos que crer nele? Qual o objetivo, qual a finalidade, qual a necessidade que nós temos que ir a ele? Jesus disse isso. Lá em João capítulo 5, versículo 24. Jesus vai dizer assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha o que Jesus vai dizer, presta atenção nisso, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você entende o que Jesus está dizendo aí? Você precisa, toda a humanidade precisa conhecer essa verdade que Jesus está revelando aqui, nesse texto de João 5, 24. Que muitos não creem, que muitos não acreditam, que muitos não dão crédito. Eu vou repetir de novo a palavra. Eu vou ler de novo o texto, onde Jesus vai dizer, lá em João capítulo 5, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 24. Escute o que Jesus vai dizer. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, você entende o que isso quer nos dizer? Você entende o que essa palavra nos ensina? Se você não entender, aí essa palavra não tem nenhum efeito na sua vida, no seu viver. Por isso que Deus capacitou homens para pregar o Evangelho,
para levar ao povo a instrução de uma forma simples e objetiva para que todos entendam. Esse é o trabalho que Deus deu para aqueles que Ele vocaciona, com o dom da palavra, com a vocação para o ministério da palavra. E eu quero perguntar a você, eu quero que você busque trabalhar sua mente. Você entende o que Jesus está dizendo aí? Você entende o que esse texto ensina? Você entende qual é a verdade que a gente pode tirar desta fala de Jesus, que é importante para o conhecimento da humanidade? Vou repetir aqui novamente e vou explicar. Porque a humanidade precisa entender essa verdade que Jesus está falando. Todos precisam crer, inclusive, tem religiosos que não creem nisso que Jesus falou. Tem religiosos que pregam o contrário a isso que Jesus falou. Tem religiosos dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, dentro do espiritismo, padre, papa, pastor, todos os líderes religiosos estão pregando o contrário a isso que Jesus ensinou. Estão ensinando, contrariando a verdade do evangelho. Por isso que é importante você conhecer o evangelho. O evangelho é uma informação. O evangelho é aquilo que Jesus trouxe. A verdade que a humanidade precisa conhecer dentro da situação maldita que está em relação a Deus. Vamos lá aprender o que Jesus está nos dizendo aqui em João, capítulo 5, versículo 24. Primeiro, Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Primeiro, você tem que ouvir a palavra de Cristo e crer que Jesus não é um homem qualquer que veio do nada. Ele veio do Pai. Você tem que crer nele. Quem crê em Jesus está crendo no Pai. Você está entendendo isso? Quem crê na doutrina de Cristo está crendo em Deus. Porque Jesus disse: a doutrina que eu trago não é minha, mas é do Pai que me enviou. Por isso que Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Agora escute agora o que ele vai dizer: tem a vida eterna. O que é que Jesus está dizendo aí quando ele diz tem a vida eterna? Jesus está falando que aquele que crê nele tem a vida eterna. Logo a gente vai entender que quem não está crendo em Jesus ainda não tem a vida eterna. O homem só passa a ter a vida eterna, está nessa promessa da vida eterna, quando ele crê em Jesus. Foi o que Jesus disse lá em João 6:47. Quem crê em mim tem a vida eterna. É preciso crer em Jesus para ter a vida eterna. Todos aqueles que estão aí, pode estar onde for, pode estar dentro de qualquer igreja, de qualquer religião, pode estar vivendo qualquer prática, pode ser o cara mais caridoso do mundo, sem Jesus não tem vida eterna. Pode guardar o sábado, domingo, a segunda, a terça, não tem vida eterna. Pode ser batizado, dar dízimo, está dentro de igreja, não tem vida eterna. Vida eterna é para quem crê em Jesus. Jesus vai dizer: quem crê em mim tem a vida eterna. Isso, quando ele diz, lá em João 5:24, que quem nele crê tem a vida eterna, porque o homem não tem a vida eterna. Todos estão sem a vida eterna. O homem só pode obter a vida eterna a partir de Cristo. Ele é a vida com Deus. Ele disse: eu sou a vida. E essa vida é eterna. É por ele que nós temos a vida eterna. Não é por nenhum outro meio, como ensina por aí muitos conceitos religiosos. Agora escute aqui a segunda coisa que Jesus diz. A segunda palavra nesse texto de João 5:24 que Jesus fala. Ele diz: tem a vida eterna. Aí ele vai dizer agora: não entrará em condenação. O que é que Jesus está dizendo aqui? Se o homem crê nele, não vai entrar em condenação. Isso fala da condenação que já está esperando o homem, que já foi batido o martelo do tribunal divino, onde a sentença do homem já foi dada. O que falta? O homem cumprir a sentença. Porque o dia do juízo final vai ser para isso. Não é para saber quem vai ser salvo ou perdido. O dia da sentença do juízo final é para que todos os ímpios que não creram em Jesus vão cumprir a sentença da eternidade sem Deus.
Porque o juízo já aguarda ele. Se não crê em Jesus, depois da morte, segue ao juízo. Hebreus 9, 27. Então Jesus vai dizer, quem crê em mim não entrará em condenação. É o que Jesus está dizendo aí. Olha que Jesus diz, não entrará. O juízo é algo futuro que está por vir na vida de toda a humanidade. Tanto de vivos como mortos. Paulo vai dizer a Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Paulo vai dizer, Timóteo, eu conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos. Pregue a palavra, Timóteo. Olha o que Paulo vai dizer. Vai dizer que vivos, os que estão aqui neste mundo ainda, e os mortos, os que saíram desse mundo, estão na eternidade, suas almas. Ele vai julgar, o juízo é para toda a humanidade. Não importa se está vivo ou morreu, ninguém vai escapar do juízo de Deus. Só há um meio do homem escapar da ira de Deus. Qual é esse meio, irmão Wellington? Abra a tua Bíblia. Vamos ler Bíblia, vamos aprender com a palavra? Dentro da palavra, tá? Porque tem muitos falsificadores da palavra, que lê o texto interpretando errado e fazendo uma aplicação errada. Mas vamos ler o texto. Como é que eu posso ser livre do juízo, irmão Wellington? Abre a tua Bíblia aí. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem nos livra da ira futura que está por vir. Esse juízo vem, meu irmão. O juízo vem, minha irmã. O juízo vem. Homens e mulheres. Não importa a cor, a raça ou a classe social. O juízo é para todos os seres humanos, sem acepção de pessoa. Porque todos pecaram. E afastados estão da glória de Deus e dentro da condenação eterna. Todos, sem acepção de pessoa. Você precisa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus vai dizer lá em João 5,24, quem nele crê tem a vida eterna. Não entrará em condenação, meu irmão. A condenação é um fato. A condenação é o juízo eterno que está por vir. E lá em João capítulo 3, versículo 18, Jesus vai dizer, quem nele crê não será condenado. Mas quem não crer permanece condenado. Meu irmão, volte para a palavra. Volte a sua atenção, volte a sua mente, volte a sua dedicação ao que a palavra ensina verdadeiramente, irmão. Para você poder conhecer nela o lugar por onde você vai encontrar salvação. Para você conhecer nela o caminho por onde você vai se desviar da condenação. Volte-se para a palavra enquanto é tempo, irmão, para você ser advertido dessa verdade. Quantos estão pregando aí que não existe inferno? Quantos estão pregando por aí que não existe juízo de Deus? Quantos estão pregando por aí que Deus é amor e no final todos os filhos dele vão para o céu? Mas qual filho? Qual os filhos que vão para o céu? Vai sim. Os filhos de Deus vão para o céu. Mas filho de Deus é todo aquele que crê em Jesus. Não é toda a humanidade. Quem não crê é filho da ira. Filho da desobediência. Ah, irmão, não é como você entende. A verdade que prevalece é o que está na palavra. E a palavra de Deus vai dizer, lá em João capítulo 1, versículo 12, que filho de Deus é quem crê em Jesus, não é toda a humanidade. Lá a palavra de Deus vai dizer, lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, que todos são filhos da ira, filhos da desobediência. Não é filho de Deus, não. A palavra de Deus vai dizer, lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 5 ou versículo 8, que tem os filhos do diabo e os filhos de Deus. Os filhos de Deus é aquele que tem a semente de Deus. É aquele que está guiado pelo Espírito Santo. É aquele que se converteu a Jesus. Filhos de Deus são esses. É o que diz a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Esses são filhos de Deus. Não é quem está dentro de religião, guiado pela religiosidade.
Nós temos que voltar a nossa atenção e crer e guardar, estar firme no que ensina a palavra, não no que ensina os homens dentro das suas ideias, doutrinas religiosas, dos seus conceitos de eu acho, eu entendo, eu penso. É como diz a palavra, não é como você acha, pensa ou entende. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Todo o ensino religioso vai passar, todo o conceito filosófico vai passar, toda a ideia de conhecimento de Deus vai passar, mas vai permanecer a palavra. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados são os que estão na palavra, porque só vai prevalecer quem está na palavra. Aí alguém diz, não, mas não tem juízo, Deus não fez o inferno para ninguém. Lógico, a própria palavra vai revelar isso. O próprio Jesus Cristo vai revelar isso. Que o inferno foi preparado, Deus que criou o inferno, foi Deus. O inferno representa o lugar onde Deus manifesta a sua ira, aplicando a justiça para a punição do ímpio pecador, do homem, da criatura pecadora. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Foi Jesus quem disse isso, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mas o inferno vai para lá todos aqueles que seguirem também a mesma atitude e direção de Satanás. Rebelião contra Deus, não se submetendo à palavra de Deus. O homem, ele é julgado pelos seus atos, pela sua escolha, pela sua determinação. A palavra de Deus diz que cada um dará conta de si a Deus. E é dever de todo homem temer a Deus. Eclesiastes 12, 13. Cada um vai dar conta de si a Deus. Romanos 14, 12. Hebreus 4, 13. Todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus é amor, mas é justiça. Não tomará o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3, ou é 3:1. A palavra de Deus diz que Deus não tomará o culpado por inocente e não leva em conta o tempo da ignorância, mas quer que todos os homens se arrependam. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33, 11. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos 17, 30 e 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que com justiça vai julgar a humanidade. O juízo é um fato, é uma realidade. A ira de Deus vai ser derramada. O homem vai receber o cálice da ira de Deus. O homem vai receber o salário do pecado, que é a morte. Morte aí fala de eternidade sem Deus. Creia no que Jesus ensinou, não é que ensina os homens das igrejas. Tem muitos pastores, teólogos, doutores, ensinadores que estão ensinando o contrário ao que Jesus ensinou. Estão ensinando o contrário à verdade do Evangelho. Tem muitos ensinos doutrinários, doutrina de igreja, dentro de instituição religiosa, que o povo está sendo formado, privado da verdade, andando apostatando da fé, sendo conduzido fora da doutrina do Evangelho, a doutrina de Cristo. Jesus vai dizer, quem nele crê não será condenado. A condenação é um fato. Agora olha o outro ponto que Jesus diz. Nós estamos aqui fazendo a exposição do texto do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 24. Quando Jesus diz assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Já explicamos isso. Não entrará em condenação. Já explicamos isso. A condenação é um fato, é uma realidade. Está por vir. E ela vem. Por isso que é preciso o homem escapar por sua vida. Crer e se arrepender enquanto tem tempo. Porque eu posso não ter o amanhã para tomar a decisão que tem que tomar hoje. O dia aceitável da salvação para você é hoje. Porque amanhã você pode não ter mais ele. Se esta noite, louco, te pedirem a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Se hoje, nesta noite, for a última oportunidade,
o último momento de vida que você tem neste mundo aqui. Se você não tiver mais o amanhã para viver, a tua decisão hoje é o que vai garantir a consequência na tua eternidade. Ou com Cristo ou sem Cristo. E é isso que Jesus está dizendo. Quem nele crê não entrará em condenação. A condenação é um fato. E também é um fato, é uma realidade. A absolvição dela por Jesus. E olha o que ele vai dizer agora, terminando o versículo. Mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus passa da morte para a vida. Por quê? Porque todo ser humano está morto. O que é a morte? A separação de Deus. Perdido da comunhão com Deus. Não é que o homem está inerte, sem lembrança, sem memória. Morte fala de separação. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou a vida. A vida com Deus é Cristo. O homem tem comunhão com Deus através de Cristo. Todo aquele que está sem Jesus está morto. Está separado de Deus. Espiritualmente morto. Se morrer nessa condição, a morte física, o espírito dele que está separado de Deus, vai partir para a eternidade separado de Deus. Por isso que em Cristo já fomos vivificados. A Bíblia vai dizer que em Cristo temos a vida com Deus. Porque em Cristo somos reconciliados com Deus. Minha alma já está dentro da comunhão com Deus. Já foi reconciliada com Deus. Meu espírito não está mais separado da vida com Deus. Porque em Cristo nós recebemos essa vida, essa comunhão. Jesus morreu para isso. Eu acho interessante que Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, em relação a isso. Capítulo 5, versículo 8. Paulo vai dizer assim, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora, já em Cristo, estamos reconciliados com Deus, para ser livre da ira, livre do juízo, através de Cristo. Dá uma lidinha lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Vai aprender o que a Bíblia ensina, irmão. Não fica preso nesse brá que não edifica a tua vida com Deus, dentro desses movimentos, desses mistérios, desses misticismos, desse teatro dentro de igreja, onde os homens estão lá, apresentando, criando movimento, criando atração, distração, e você não está sendo instruído com uma doutrina dessa, com um ensinamento desse, para o teu crescimento. Vá aprender de Cristo, para você ter uma vida com Deus dentro de um entendimento, conhecendo a verdade e sendo liberto. Então, você entendeu a importância da gente entender a palavra? Olha o que Jesus vai dizer. Quem nele crê tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você recebeu aqui uma pequena explicação do que Jesus aqui falou. Da realidade que a gente precisa conhecer. Dentro disso que Jesus falou, a realidade que está a humanidade e da realidade que a humanidade pode se encontrar depois de crer nele. Aqui a gente aprende duas coisas. Quando Jesus diz, quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui a gente aprende duas coisas. O homem que não crê em Jesus não tem a vida eterna, está indo à condenação, está morto. Mas se ele crê em Jesus, ele passa a ter a vida eterna, ele sai do juízo, da condição de condenado, e ele agora vai ter a vida com Deus. Sai da separação e agora é reconciliado com Deus, tendo a vida eterna. Então isso é muito bom, a gente saber e conhecer, e viver aqui com a esperança das coisas do alto, daquilo que Deus tem preparado para nós que estamos crendo em Jesus. Paulo vai dizer que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou o coração do homem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Paulo vai dizer
aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos os que o amam. Meu irmão, você precisa ter a esperança do tesouro, da vida, da promessa de Deus que está guardada para nós lá nos céus. Lá nos céus. A nossa esperança não é aqui na terra, é no céu. É o que Pedro vai dizer na sua primeira carta. Olha o que Pedro vai dizer sobre isso, irmãos. Você tem que ser admoestado, exortado. Dentro dessa direção, irmão. Você tem que ser motivado a olhar para as coisas do alto. Não é viver um evangelho terreno. Buscando coisa, vida, vitória, prosperidade, vida boa, tranquilidade, parar de sofrer nesta vida aqui, não. Nesta vida aqui nós temos que seguir valente, ser firme, corajoso, prudente, suportando a leve e momentânea tribulação, que não se compara ao que temos para receber lá na eternidade com Deus. Olha o que Pedro vai falar, explicando aos irmãos aquilo que está guardado para nós lá nos céus. Olha aqui o que está escrito aqui, 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha o que Pedro vai dizer sobre isso, irmão. Nós temos que ter essa esperança, irmão. A nossa vida com Jesus, irmão, não é para viver uma vida de melhor do que ninguém aqui na terra. Não é para viver uma vida de ter mais vitória, mais prosperidade do que ninguém aqui na terra. A nossa vida com Cristo é para a esperança eterna. Jesus não veio para dar vida boa a ninguém na terra. Jesus não veio para resolver problema de ninguém na terra. Ele tem poder para resolver? Tem. Ele resolve. Mas ele não veio para isso. Ele disse isso a um homem que chegou a ele dizendo: Senhor, manda aqui meu irmão de vida a herança comigo. Jesus disse: homem, quem me constituiu juiz para essas coisas? Eu não vim para isso, rapaz. Dá-lhe dia lá, Lucas 12, tu vai ver isso. A parábola do rico insensato. Jesus veio para nos dar a esperança da vida com Deus quando deste mundo sair. Jesus veio para nos dar a esperança da absolvição da condenação, para quando deste mundo sair não ir a juízo. Jesus veio para nos trazer a comunhão com Deus, para que quando sair deste mundo, não parta para uma eternidade sem Deus. Você está entendendo isso? Nós temos que ter essa esperança. E olha o que Pedro vai dizer aos irmãos, porque a pregação dos apóstolos que está aqui, é essa doutrina que nós temos que se alimentar dela, ser edificado e estar aprendendo, para que a igreja seja edificada, exortada, é pela doutrina dos apóstolos. Infelizmente que a doutrina hoje, que muitos pastores dão nas igrejas, não é a doutrina apostólica, não é a doutrina de Cristo. Escuta aqui o que Pedro vai dizer, orientar, instruir os irmãos. Aí Pedro vai dizer aqui, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para nós. Pedro vai dizer que essa herança, que essa promessa, que essa esperança está no céu guardada para nós. E Deus nos levou a Cristo, não foi para viver uma vida de vitória nesse mundo. Deus nos convida a ir a Cristo, não é para viver uma vida de satisfação nesse mundo. É para receber a promessa da herança eterna que está guardada, não aqui na terra, é lá no céu para nós, irmão. O apóstolo Pedro também, o apóstolo Paulo, aliás, também vai advertir os irmãos sobre essa esperança. Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo vai dizer: porque a nossa cidade está no céu, irmãos, de onde esperamos o nosso Salvador, Jesus Cristo.
não priva, não prende, não se detém nas coisas deste mundo. A nossa vida futura, a nossa moradia eterna, a nossa vida permanente não é aqui, irmãos. A nossa cidade é no céu. O nosso futuro está lá, irmão, com Deus. É o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 20. E que você coloque a sua esperança no alto. Por isso que Paulo vai advertir aos irmãos em Colossos, aos colossenses na igreja de Colossos. Vai dizer em capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, não das que são da terra. Porque a nossa vida não está aqui, está lá com o Senhor. E quando Ele vier, se revelará aquela glória que está guardada para nós em Cristo lá nos céus. Meu Jesus, meu Deus e Pai, ajuda-nos nós, tua igreja, a estar guardando-nos na fé e na esperança em Cristo Jesus, aguardando esta vida perfeita em abundância que o Senhor tem preparado, já reservado para nós lá nos céus. Meu Deus e Pai, protege os irmãos que estão se desviando, desperta-os para que acordem. Meu Deus e Pai, ajuda os irmãos que estão fracos na fé, fortalece. Meu Deus e Pai, livra os irmãos que estão sendo levados pelo engano dos homens. Levanta homens para protestar, para reprovar, para advertir, corrigir os irmãos, para que sejam instruídos com a tua verdade. Ó Deus, ajuda-nos a ser prudentes, Senhor. Nos dá entendimento da tua vontade, que a tua palavra seja a nossa maior busca, Senhor, a tua palavra. Desperta em nós a sede e a fome da tua palavra. Que busquemos congregar entre os irmãos, não preso em um local, uma instituição, mas que venhamos estar congregando, não deixando de congregar entre os irmãos, para a edificação da nossa fé, meu Deus. Que a tua palavra esteja nos conduzindo, nos guiando, Pai. Que o teu Espírito Santo que está em nós nos guie na tua palavra, nos console e nos conforte diante das aflições deste mundo. É o que eu te peço, é o que eu já te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, membros da Igreja de Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém, meu Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Que Deus faça com que esta palavra de exortação, que edifica, este vídeo de instrução, chegue ao conhecimento de muitos, que precisa ser advertido, exortado, admoestado com esta palavra, dentro dessa instrução, que é a verdade do Evangelho de Cristo, para o nosso esclarecimento. Que Deus use você, meu irmão que está assistindo aí, que você compartilhe este vídeo e leve para outros irmãos conhecer essa verdade, para receber essa edificação. Amém? Assim seja, que a vontade de Deus seja a nossa maior dedicação a cumprir e a buscar e a provar, aprovando aquilo que é agradável ao Senhor e não aos homens, não a nós. Devemos estar fazendo aquilo que agrada a Deus. E se você acha que esse vídeo, você compartilhar com outras pessoas, agrada a Deus, faça isso em nome de Jesus. Amém? Tchau, fiquem na paz. Continue nessa paz, que é a certeza, que é a confiança, que é o descanso em Deus, sabendo que estamos guardados, seguro, no esconderijo do Altíssimo, onde nós podemos descansar.